Bom dia. Ouvindo as músicas aqui, me lembrei de um texto que diz assim: assim como a água reflete o nosso rosto, o coração reflete quem nós somos. Esse é um texto de Provérbios. Guarda ele com você. Assim como a água reflete o nosso rosto, o coração reflete quem nós somos. Provérbios está lá no capítulo 27, depois se você quiser dar uma olhada. Interessante quando, segundo a mitologia grega, quando Narciso olha para a água, olha para a superfície da água e vê o seu rosto, ele acha que aquele é ele e fica fascinado por ele mesmo. Esse é um risco razoável, de achar que nós somos aquilo que os espelhos estão mostrando. O que a Bíblia nos diz, o que a sabedoria nos diz, é que nós somos os nossos corações. É a nossa interioridade que fala a respeito de quem nós somos. E é interessante porque na continuidade desse texto, do mesmo texto de Provérbios, ele diz assim: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Interessante, né? Para quem não sabe, o crisol e o fogo eram utilizados para fazer com que a prata ficasse pura, para que o ouro ficasse puro. Então, o ouro era provado, ou seja, o ouro era colocado, e é até hoje colocado no fogo, para que todas as impurezas saiam e fique só o ouro mesmo. Não sei se você sabe, não se encontra na natureza ouro puro. Então o ouro é provado, o ouro é levado ao fogo, para que fique só ouro mesmo. Mas a continuidade do texto diz assim: o insensato, ainda que se moa no almofariz como o trigo no pilão, não conseguirá extrair a insensatez dele. Então olha só, o insensato, por mais que você faça com ele o que é feito com o trigo no pilão, ou seja, quando você pega o trigo e a massa, você separa a palha do trigo. No caso do insensato, por mais que você faça isso com ele, não vai adiantar. A insensatez não sai mais dele, porque ele agora já é a própria insensatez. Então vou voltar de onde eu comecei. Nós somos aquilo que os nossos corações refletem. Só que nós corremos o risco de, ao ser provado, assim como o ouro é provado, já não ser mais algo que a gente vai perder com as impurezas. Pode ser que a insensatez tome conta de nós e faça de nós pessoas insensatas. Ou seja, nós já somos os próprios insensatos e não dá para separar quem nós somos da nossa insensatez. A minha conversa hoje com vocês aqui é a respeito do nível do ser. Quem é que nós somos? É isso que eu gostaria de conversar com vocês aqui nessa manhã. E antes da gente começar, queria te convidar para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que essa mensagem chegue a você da forma como Deus quer que ela chegue a você e a cada um de nós. Deus amado, fala aos nossos corações aqui. A tua palavra nos diz que o homem não vive só daquilo que ele coloca na boca. O homem não vive só de pão. O homem vive das tuas palavras, da palavra que sai da tua boca. Então, Pai, que nesta manhã todos nós aqui possamos ser alimentados com as palavras que saem da sua boca, em nome de Jesus. Antes da gente começar aqui com vocês, eu queria fazer um convite. Se você puder colocar aí, Dani, antes que eu me esqueça, na próxima, não nessa quarta, na próxima quarta-feira, no dia 25, eu vou estar lá na Igreja Sal da Terra da 90 fazendo o lançamento do livro Uma Leitura de Apocalipse. Esse é o livro que eu já conversei algumas vezes com vocês aqui numa determinada reunião. Nós até fizemos isso ao longo da reunião toda, inserindo músicas. É exatamente o que eu gostaria de fazer lá na 90, mas convidando toda a comunidade de Goiânia, toda a comunidade de Sal da Terra de Goiânia e, evidentemente, quem quiser ir também. O objetivo não é vender livro, Felizmente não é esse o objetivo. O objetivo é ajudar as pessoas a fazer uma leitura de Apocalipse, um livro que, num certo sentido, as pessoas têm muita dificuldade. Então nossa conversa lá vai ser a respeito disso. Então, se quiser anotar aí, dia 20 e... estou na frente, dia 25, 8 horas, Igreja Sal da Terra. Se quiser estar lá com a gente, pensando, conversando, cantando as músicas dessa carta, vai ser um prazer. Bom,
Se você puder abrir a sua Bíblia, queria te convidar para dar uma olhada junto comigo, lá em Mateus, no capítulo 5. O Evangelho de Mateus, apesar de muito parecido com o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, tem as suas peculiaridades. Por exemplo, o Evangelho de Mateus tem 5 discursos muito claros, 5 momentos em que Jesus para e conversa diretamente com um grupo de pessoas de uma forma organizada. O primeiro desses discursos é o que está aí entre os capítulos 5 capítulo 7 de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Essa parte, muito conhecida de uma forma geral, chamada Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, é uma das partes mais conhecidas de tudo aquilo que Jesus fala. Se você não percebe do ponto de vista, se você particularmente não percebe dentro desse intervalo, do capítulo 5 ao capítulo 7, seguramente você conhece muitas das partes que estão aí. Essa parte, essa fala de Jesus, o Sermão do Monte, é para muitas pessoas a parte mais importante da Bíblia. Segundo Mahatma Gandhi, ele dizia que se todo o material espiritual da humanidade se perdesse, mas o Sermão do Monte se conservasse, nada teria se perdido. Interessante a frase. Mas o ponto é o seguinte: quando você, e aí até quero te chamar aqui, quando você lê um pouco a respeito do que os estudiosos falam sobre o Sermão do Monte, muitos deles vão dizer assim: o que nós temos no Sermão do Monte é Jesus se apresentando como um novo Moisés, é Jesus se apresentando como um novo legislador e apresentando um novo código, apresentando novas leis, apresentando um novo decálogo, apresentando, entre aspas, os seus 10 mandamentos. Então, num certo sentido, muitos estudiosos do Novo Testamento, muitos estudiosos do livro de Mateus vão dizer isso, que Jesus se apresenta, assim como Moisés subiu ao monte e desceu com as tábuas da lei, Jesus sobe ao monte, conversa com os discípulos e lhes entrega também como que tábuas da lei. Muito bem. Eu queria pensar isso com vocês, queria raciocinar esse ponto com vocês. Será que é isso mesmo que nós temos aí? Se você prestar atenção aí no capítulo 5, versículo 17, você vai ver Jesus dizendo assim: eu não vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Essa é uma parte daquelas muito conhecidas das falas de Jesus, né? Um parêntese importante. Quando ele diz assim, abolir a lei e os profetas, ou a lei, os profetas e os salmos, era a forma como os antigos judeus chamavam o que nós chamamos de Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir aqueles mandamentos, não vim abolir aquilo tudo que está lá, mas vim cumprir. Não te parece estranho? Na boa, assim, a gente for analisar com mais cuidado, porque será que Jesus não veio abolir? Não. Por exemplo, olha só, quando Jesus esteve aqui, será que nenhum daqueles mandamentos foram revogados, foram abolidos por Jesus? Porque a expressão abolir na nossa cabeça tem a ver com isso, concordam? Por exemplo, quando a gente pensa na lei da abolição da escravatura. Ora, o que aconteceu com a lei da abolição da escravatura? Veio uma lei que revogou a lei anterior. Concordam? Então, durante muito tempo no Brasil, a escravatura era legalizada, era legislada, né? Haviam regras, haviam normas. O escravo poderia ser comprado, poderia ser vendido, o escravo nascido em casa. O escravo que fugia tinha penalidades legais para ele, né? Aí, num determinado momento, uma sequência de leis vão paulatinamente revogando, ou seja, abolindo a lei da escravatura. Num determinado momento, o tráfico de escravos foi proibido. Num outro momento, as mulheres, ao dar à luz, já não davam luz mais a escravos, a lei do ventre livre. Depois, num outro momento, uma outra legislação apareceu: quem tivesse mais de 60 anos não seria mais escravo. Até que chega aquele dia em que a princesa Isabel promulga uma nova lei, aquilo que a gente chama de lei de ouro, lei áurea, a lei da abolição da escravatura. Então, voltando,
Jesus não aboliu a lei? Aí eu pergunto para vocês assim, olha, na lei tinha lá, por exemplo, uma parte que dizia assim, vocês não devem usar roupas com tecidos que são misturados. Por exemplo, a lei dizia, vocês não podem misturar, por exemplo, seda com algodão, um tecido animal com tecido vegetal. Isso foi revogado ou não foi? Acho que quase todos nós aqui estamos usando roupa sintética. Duvido que alguém esteja usando roupa pura aqui, seda pura. Não sei se alguém está com um casaco de couro puro aqui. Vai lá saber se é puro, né? Essa lei foi revogada ou não? Entendem? E Jesus ainda diz assim, ó, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus cumpriu a lei? Será? Jesus cumpriu no sentido de executou o que a lei manda? Será? Por exemplo, a lei dizia que uma pessoa não deveria tocar um cadáver. Jesus tocou em cadáver? Tocou. A lei dizia que não podia tocar em leproso. Jesus tocou em leproso? Tocou em leproso. Então cumpriu ou não cumpriu? A lei dizia que era para se apedrejar uma pessoa, não é uma mulher, uma pessoa que fosse pega em adultério. Não foi assim? A lei mandou apedrejar. Jesus apedrejou? Então não cumpriu a lei. E aí? Jesus aboliu? Não aboliu? Jesus cumpriu? Não cumpriu? Vocês estão vendo que esse assunto não é simples? Esse assunto tem uma complexidade. Porque esse assunto, no fundo, ele não pode ser avaliado como quem pensa as práticas, mas como quem pensa o ser. Eu vou repetir. Lembram daquele episódio em que os discípulos de Jesus estão fazendo o que não deveria ser feito num sábado? Lembram disso? Estavam colhendo e não deveriam colher no sábado. Muito bem. Jesus disse para não colher no sábado, que era proibido? Jesus falou não. Jesus inverte completamente. Ele diz assim, o sábado é em favor do homem e não o homem em favor do sábado. O pessoal fica meio perdido, sem saber o que fazer. E agora? Como assim? Além de Jesus não revogar, como o texto está dizendo, além de Jesus não abolir, ele ainda diz assim, na continuidade do texto aí, em Mateus 5,17, ele diz assim, e ai de quem desobedecer um desses mandamentos, porque nenhuma só letra vai ser retirada. Nenhuma só letra. E ai de quem desobedecer e ensinar os outros a desobedecer, pior ainda. Mas como assim, se ele também não obedeceu? Quer dizer que ele está falando uma coisa que ele mesmo não fez para a gente fazer? Será que é isso? Esse assunto não é simples. Esse assunto na estrutura do ser. Esse assunto vai tocar em dois pontos que as ciências humanas chamam de moral e ética. Como é que a gente faz uma distinção? Como é que a gente passa um bisturi a respeito disso daí? Quer acrescentar alguma coisa, Rafa? Não. Como advogado, né? Como quem lida com leis? Sim. É porque realmente a gente percebe que a lei ela começa a ter um caráter mais técnico daquilo que ela é de fato, né? Porque toda lei ela é uma constituição do ser para representar um povo. Então por isso que nós temos uma Constituição Federal, que nós somos uma federação e a partir disso nós nos constituímos como povo. E a gente só esquece desse espírito, né? Então acho que a confusão está exatamente no espírito da lei. No espírito da lei, né? Porque eu me lembro uma vez falando numa universidade e toquei no assunto da moral e da ética, assim, interessante como é que as pessoas ficam assim, com aquele pé atrás. O que seria moral, gente? Moral e ética não são palavras bíblicas, são palavras recentes na nossa história. O que seria moral? A moral é aquilo que nós combinamos que está certo ou que está errado. É um combinado entre nós. Nós é que definimos se aquela rua pode ser para a direita ou para a esquerda, se ela deve subir ou descer. Então, há uma definição de certo e errado. Muito bem. E o que é a ética? A ética é o que pergunta, mas o que me levou a colocar aquela rua subindo ou descendo? Vou repetir. A moral diz pra gente a respeito do não.
a ética vai perguntar por que você está dizendo não a isso. Entenderam? Há uma moral em todos os povos. Todos os povos na história da humanidade estabelecem leis dizendo não. Todos os povos. Antes de haver Moisés, já haviam leis. A mais famosa, provavelmente, a primeira a ser escrita, provavelmente o Código de Hammurabi, né, escrito em letras cuneiformes. A gente tem pedras até hoje que estão lá e com a computação a gente consegue fazer a tradução, muito bem traduzida, inclusive, a respeito de lá. Inclusive, é no Código de Hammurabi que está o que nós chamamos também de Lei Áurea. É no Código de Hammurabi que está lá escrito que aquilo que a lei de Moisés também vai introduzir, porque a lei de Moisés não cria todas as coisas. É bom que a gente saiba isso, porque no fundo, gente, a lei, enquanto moral, está colocada nos nossos corações, em todas as tribos, raças, em todos os seres humanos. Então, quando o homem combina um não com uma sociedade, no fundo ele está refletindo uma lei que está dentro dele. Muito bem. Então, lá no Código de Hammurabi dizia olho por olho, dente por dente. Aquilo que está na lei de Moisés, aquilo que nós chamamos de lei áurea. Mas o ponto que eu queria tocar com vocês é o seguinte: toda lei, tudo aquilo que diz não, tem a ver com o nosso grau de maturidade. E à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos reavaliando isso para entender o espírito da lei. Eu vou repetir. Quando nós dizemos não matarás, por exemplo, isso está falando da nossa imaturidade. Enquanto criança, a gente precisa dizer não mate. Quando nós amadurecemos, nós vamos avaliar mais profundamente o que é isso. Ao fazer uma avaliação mais profunda, nós estamos entrando no campo da ética. Aí agora eu vou entrar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai falar a respeito disso. A ética do reino, a ética de Jesus. A moral vai conversar a respeito dos nossos comportamentos. A ética vai falar a respeito do que nos leva a esses comportamentos. A moral e a religião vão falar a respeito das nossas ações. A ética do reino, a ética do Novo Testamento, vai questionar as nossas motivações. Entenderam? Então, olha só. Quando a gente diz para uma criança assim, não toca na tomada. Então, imagina uma criança, né? Uma criança de 3 anos, ok? Vamos imaginar uma criança de 3 anos. Aí você diz para ela, não toca na tomada, ok? Depois você vai ensinar outras coisas. Depois você vai ensinar para ela, olha, não toca o corpo de algumas crianças que você vai encontrar na escola e não deixe que elas toquem o seu corpo em alguns lugares também. Não é assim? Então, olha, você diz não. Para a criança, você diz não. Você não vai virar para uma criança e falar assim, olha, não encosta o dedo na tomada, porque senão uma descarga elétrica vai entrar pelo seu corpo, vai passar pela sua pele, pode produzir queimaduras e amputação. Imagina você falando para a criança amputação. E mais, pode ser que ela produza no seu coração arritmia, pode ser inclusive que você morra. Você vai falar isso para uma criança? O que você fala para a criança? Não põe o dedo na tomada. Só que à medida que a criança vai crescendo, um dia chega um eletricista lá na sua casa e põe o dedo na tomada, né? Aí a criança, ué, mas e aí? Entenderam? Imaginem os pais judeus lá no deserto, recebendo a lei e passando aos filhos. Então, o pai falando para o filho assim, ó, meu filho, faz parte das leis, não assassine, não mate. Ué, papai, mas a gente não vai tomar uma terra daqui a pouco e a gente não vai matar um monte de gente lá? Não foi isso que aconteceu? Vocês estão percebendo que o assunto não é simples? E a nossa maior dificuldade, o nosso maior erro, está em querer definir essas coisas a partir do que se faz e não a partir do ser que se faz. É esse o grande detalhe. Então, se você continuar junto comigo aí, na conversa de Jesus no Sermão do Monte, você vai perceber o seguinte, lá no versículo 5, ele vai dar vários exemplos. Então ele diz, olha, o seguinte, versículo 20, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, olha, deixa eu conversar com vocês a respeito de uma justiça, a justiça dos mestres da lei. Deixa eu conversar com vocês a respeito de uma justiça que tem a ver com o certo e o errado, tem a ver com o sim e o não, e uma outra justiça, a justiça do reino. Essa tem que ser muito superior, é essa a de vocês. Aí ele diz, versículo 21,
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não assassine. Está lá. Faz parte de Êxodo e faz parte de Deuteronômio. Deuteronômio é repetição do nomos. Nomos é lei. Então tem lá o Êxodo, quando Moisés desce com a lei, e depois, 40 anos depois, Moisés repetindo a lei com outras palavras, repetindo a lei para as pessoas que vão entrar na terra de Canaã. Então está lá, os 10 mandamentos, o decálogo. Como é? Não assassine. E Jesus continua e diz assim, e tem mais: quem assassinar estará sujeito a julgamento. Porque no transcorrer, à medida que a lei foi sendo levada para as pessoas, havia aquela situação em que a pessoa matou sem interesse, né? Sem vontade, né? Tem uma expressão em direito, como é que é? Sem intenção, né? Sem dolo. Muito bem. Aí a pessoa era levada a julgamento. Bom, vamos avaliar se tem mesmo intenção, se tem mesmo vontade de matar. Então ela é levada a julgamento. Isso faz parte da lei. Então Jesus diz assim, isso foi o que foi dito a vocês, né? Por Moisés, inclusive, né? Aí Jesus continua e diz assim, mas eu digo a vocês, qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Olha só, gente. Jesus coloca no mesmo nível do assassinato o que se fala e a forma como você se ira contra o seu irmão. Jesus coloca no mesmo nível. Estão percebendo? Jesus está ajudando? Não está atrapalhando bem as coisas. Ora, o assassinato não é fácil, né? Matou, beleza. Agora, e a ira? A ira é algo que está dentro, né? Então perceba, Jesus começa a conversar a respeito do ser e começa a falar a respeito da interioridade do ser. E quando ele diz assim, do mesmo jeito que quem assassina, quem fala para o outro que ele é insensato, que ele é tolo, veja, não significa dizer que ele falou em voz alta. Entenderam? O assassinato é visual, morreu, está ali. Agora Jesus vai falar de coisas que estão dentro. E vou continuar, Jesus vai dando mais exemplos. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adultere? Isso faz parte do que, gente? Dos 10 mandamentos. Muito bem. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ora, o adultério é fácil, é visual. Só que Jesus fala a respeito de desejo e fala a respeito de coração. Desejo e coração eu não enxergo ou enxergo. Estão percebendo? Jesus sai das ações para as motivações. Jesus sai da moral e entra na ética. Jesus sai do campo do fazer e entra no campo do ser. E o tempo todo agora ele vai questionar os seres humanos que nós somos e não as coisas que nós fazemos. Entenderam? Ficou mais fácil ou mais difícil? Mais fácil? Eu acho que Jesus dificultou demais. Antes era mais fácil. Ué, era só não matar, entre aspas, era só não adulterar. Mas agora ele está falando da minha interioridade. E só eu sei como é que eu olhei para alguma mulher. Só eu sei se eu desejei possuí-la, se eu cobicei. Só eu sei se eu virei para alguém e falei assim, lá no meu interior, esse cara é um tolo, é um burro, é um idiota, é um insensato. E ele continua. E é interessante porque tem uma ironia muito grande aí nessa história. Se o teu olho direito o induz a pecar, arranca, lance-o fora. Ora, gente, pensa comigo. Se eu olho para uma mulher e cobiço, arrancar um olho vai resolver? Talvez se arrancasse os dois, né? Mais um. Aí ele continua. Se a sua mão direita te faz pecar, corte, lança fora. Ué, mas e a outra mão? Será que vai resolver? Porque a questão está na minha interioridade. É uma ironia. É uma ironia grande o que ele está fazendo aqui. E continua. Foi dito também, versículo 31. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, ou carta de divórcio, ou se você preferir, carta de repúdio, né? Isso faz parte da lei também. Moisés diz assim, aquele que se separar, aquele que se
divorciar da sua mulher, dê a ela carta de divórcio. Tem um episódio, inclusive, muito conhecido, em que um grupo de religiosos chega para Jesus e pergunta assim: Jesus, é permitido um homem se separar de uma mulher? É permitido a um homem se divorciar de uma mulher? Aí Jesus diz assim: olha, no princípio, Deus diz: você se unirá a uma mulher e os dois se tornarão um único ser. Então vocês estão me perguntando se pode ou não separar. Eu queria dizer para vocês, não é bem o que você está fazendo, é que tipo de ser humano você é quando vocês se separam. Aí eles continuam: mas Moisés não mandou dar uma carta de divórcio? Mandou. Por quê? Por causa dos seus corações. Tá vendo? Enquanto a turma está, e todos nós, estamos olhando o que está do lado de fora, quais são as nossas ações, Jesus está voltando a nossa atenção para a nossa interioridade, voltando a nossa atenção para o nosso coração. E o coração reflete quem nós somos. Ok? E continua, dá para continuar. Jesus vai dando vários e vários exemplos a respeito do juramento, a respeito da vingança. Eu vou parar no versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo. Tem isso na lei, gente? Ame o seu próximo. Lá em Levítico, ame o seu próximo. Só que agora Jesus traz um detalhe muito significativo, que é como se ele estivesse, isso é muito forte, é como se ele estivesse fazendo um acréscimo à lei. Os filósofos, de uma forma geral, cristãos ou não cristãos, vão dizer que essa mensagem de Jesus é única, só se encontra com ele. Mas na verdade esse é o espírito de toda a lei. Então Jesus diz assim: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser. Veja, de novo, todo mundo está dizendo para amar o seu próximo. Eu estou dizendo para amar o inimigo, inclusive. E mais, estou dizendo para você orar por ele. Diante de Deus você vai se colocar, vai pedir a Deus que seu inimigo seja abençoado. Por quê? Porque é isso que mexe com quem você é. Aí vocês virão a ser o quê? Filhos do Pai de vocês. Ele continua: isso é o que vocês são. Se você prestar atenção, portanto, se amarem aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que mais farão? Até os gentios fazem isso. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então quem são vocês? São filhos do Pai. Mostrem que vocês são filhos do Pai, amando e orando pelos seus inimigos. Não porque isso é o que você tenha que fazer, é porque isso é o que você é. Entenderam? Veja, toda a conversa de Jesus vai sempre tocar nesse ponto. E toda a nossa tendência tem a ver com o que nós fazemos. Jesus quer tocar naquilo que nós somos para que isso mexa naquilo que a gente faz. Não é mexer nas nossas ações, não é trabalhar os nossos comportamentos que vai produzir alguma transformação. A transformação vem a partir de uma mudança completa de quem nós somos. Entendem? Me parece, honestamente, que a gente tem alguns exemplos, né? Me parece que um exemplo muito forte a respeito disso tem a ver com aquela mulher que um dia fica sabendo que Jesus vai jantar na casa de um determinado fariseu chamado Simão. Lembram desse episódio? Jesus está lá jantando. O texto diz, tenta imaginar, Jesus foi convidado para o jantar. Ele já era bem conhecido nessa época, muito conhecido. Aí Jesus é convidado para jantar. Ele é convidado, o texto diz que ele chega e se reclina à mesa, porque naquela época as pessoas não se sentavam à mesa, a mesa era coisa de banquete. Então Jesus é convidado, ele deita à mesa. Imagina, então está aqui, todo mundo aqui, estou aqui pegando alguma coisa, comendo, conversando. Como ele era um mestre, as pessoas iam perguntando as coisas, muita gente ia se juntando ao redor para ouvir o que ele estava falando. Aí ele para fora, chega uma mulher e começa a chorar. Não abre a boca, começa a chorar. Lembram dessa cena? Ela não só chora, ela solta os cabelos, ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela, e ela faz uma coisa muito simbólica. Ela pega algo muito precioso, que era um perfume que ficava entre os seios, ou seja, da interioridade dela, ela tira um perfume, quebra e joga aos pés de Jesus. Aquilo era ela mesma,
se dobrando, se derramando aos pés de Jesus. Mas não fala absolutamente nada. Só que o dono da casa e as pessoas estão dizendo assim: ele não sabe quem é essa mulher. Ele não sabe que ela é uma pecadora. Lembram do texto? O texto começa assim: uma mulher da cidade, uma pecadora, entra. E o texto continua e o dono da casa olha e fala assim: se ele fosse profeta, ele sabia que quem o está tocando é uma pecadora. Cuidado com essa expressão pecadora, porque na maior parte das vezes o que você vai pensar que ela é? E o texto não fala isso, né? Quando a gente diz assim, ela é uma prostituta, cuidado que a gente está falando de nós e não dela. Porque quando nós falamos dos outros, nós estamos projetando nas pessoas que nós somos. Cuidado. Porque essa mulher podia ser uma adúltera. Essa mulher podia ter sido aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E agora ela foi lá chorar aos pés de Jesus. O texto não diz. Ela podia ser aquela mulher cirofenícia, ou seja, ela podia ser uma não judia. E aí ela seria considerada também uma pecadora. Nenhum problema. Ela também poderia ter sido aquela mulher que tinha uma hemorragia crônica, lembra? Uma menstruação crônica. Muito bem, ela também era uma mulher pecadora. Aquela mulher foi curada, de repente ela entrou lá e agora ela está lá aos pés de Jesus. Ou seja, nós não sabemos que mulher é essa. Não dá para saber. A única coisa que nós sabemos é o seguinte: ela fez alguma coisa errada. Tanto que ela é caracterizada como pecadora. Jesus capta aquela cena e diz assim: Simão, deixa eu te contar uma história. Haviam 2 homens. Um devia a um terceiro 50 denários. O outro devia 500 denários. Aí Jesus faz uma pergunta estranhíssima. Os 2 foram perdoados. Qual dos 2 ama mais o credor? Estão entendendo a pergunta que Jesus faz? Vou repetir. A parábola é simples. Uma das parábolas mais simples de Jesus. Mais simples. 2 homens. 2 homens deviam ao Rafael aqui uma dívida. Um devia 50 denários. 50 denários era equivalente a 2 meses de salário. Se a gente considerar que um denário era o salário de um dia, considerando que uma pessoa trabalha em média, 25 dias por mês, então 50 denários, 2 meses de trabalho. Então uma pessoa devia para o Rafael 2 meses de trabalho. Outra pessoa devia para o Rafael 500 denários. Só que os 2 tinham uma coisa em comum, né? Qual era? Nenhum dos 2 podia pagar. Aí eu pergunto, se nenhum dos 2 podia pagar, que diferença se é 1 denário ou se é 1 milhão de denários? Se é 1 dinheiro ou 1 milhão de dinheiros? Nenhum dos 2 podia pagar. Entenderam? Só que Jesus faz uma associação estranhíssima. Estranhíssima. Jesus pergunta assim para o dono da casa: qual dos 2 vai amar mais o Rafael porque a dívida foi perdoada? Aí o dono da casa diz: bom, eu suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada. Muito bem. E naquela casa lá, quem tinha uma dívida maior? O Simão ou a mulher? E faz diferença, já que nenhum dos 2 pode pagar? Entenderam? A diferença está na consciência. Aquela mulher tinha uma consciência de perdão. Aquela mulher se dobra aos pés de Jesus e não interessa absolutamente mais nada. Aquela mulher teve a sua consciência expandida e agora ela tem noção de quem ela é. Quem ela é? Uma mulher perdoada. Jesus só verbaliza aquilo que ela já tem consciência. Os teus pecados estão, não é foram e nem serão. Os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Você é uma mulher de fé. Caminha com a vida. Segue adiante. Vai embora. Aquela mulher tem consciência. Aquelas outras pessoas que estão ali não têm consciência. Para aquela mulher não era mais o que ela fazia, era que ser humano ela era. Para as pessoas que estavam ao redor dela, todos estavam avaliando o que ela tinha feito e não interessava o ser humano que estava lá. Entendem? Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Não é o fato de ter que perdoar pecados. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Pedro perguntando: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Não é essa pergunta que Pedro faz? Quantas vezes eu tenho que perdoar? E já dá uma sugestão, né? 7.
Aí Jesus diz 70 vezes 7. Jesus não está dando um número. É bom entender isso. Agora vamos fazer a pergunta ao inverso. Imagina, isso não aconteceu, mas imagine Jesus perguntando para Pedro: Pedro, e eu? Quantas vezes eu tenho que te perdoar? Imagina essa cena. Imagina Pedro: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus perguntando: Pedro, e eu? Eu tenho que te perdoar mais quantas vezes daqui para frente? Eu já te perdoei bastante, né? Você já falou muita bobagem, já fez muita besteira, mas daqui para frente eu te perdoo mais quantas vezes, Pedro? Talvez Pedro respondesse assim: umas 3 tá bom, né? 3 foi só 3 cantos do galo ali, né? A questão não é essa. Jesus não perdoa porque ele tem que perdoar. Jesus perdoa porque ele é um ser perdoador. Eu vou repetir, porque parece que eu estou jogando com as palavras, mas não estou. Todas as vezes que você avalia se tem ou não que perdoar, significa que você ainda tem dúvida de quem você é. Eu vou repetir. Se você é do tipo que não dá, não consigo perdoar essa pessoa, não adianta vir para mim e falar que eu tenho que perdoar. Se você está com essas questões, você ainda não sabe quem você é. Vou mudar. Alguém fala assim: eu tenho que agradecer por todas as coisas. É isso, eu tenho que agradecer por todas as coisas? Eu vou dizer que não. Você tem que ser uma pessoa grata em toda e qualquer circunstância. Você fala: você está jogando com as palavras. Não estou. Uma coisa é agradecer por todas as coisas. Uma outra coisa é ser grato em toda e qualquer situação. Percebe a diferença? Então, eu não sou um ser que tem que perdoar. Eu sou um ser perdoador. Eu não sou um ser que tem que agradecer. Eu sou um ser grato. E agora de novo. Eu não sou um ser que tem que amar. Eu sou um ser que ama. Por quê? Porque meu pai é amor, eu sou como ele, eu amo. Eu não amo porque eu tenho que amar. Eu amo porque eu sou constituído de amor. Aí você fala assim, a mesma coisa que provavelmente as pessoas pensaram quando Jesus estava falando: cara, mas o nível agora ficou alto demais, hein? Eu falei: ficou. Ficou mesmo. O mesmo nível de quem pensava que era uma questão de assassinato. E não é uma questão de assassinato. É uma questão de assassinato, está no mesmo nível do que se fala, no mesmo nível do que se sente. É a mesma dificuldade que a gente tem no aspecto: não, enquanto era adultério era fácil, mas agora está falando de cobiça, está falando de coração, está falando de desejo. Opa, ficou mais difícil. Ora, enquanto era uma questão de divórcio e carta de divórcio era uma coisa, mas agora ele está falando de coração. E ele está falando de um ser que não percebeu que agora é um único ser com a esposa. Ixi, ficou difícil agora, hein? No momento em que Jesus fala a respeito disso, os próprios discípulos dizem assim: ué, melhor não casar. Os próprios discípulos. Por quê? Porque a tendência é de olhar o que se faz e não o ser humano que se é. Por isso, a palavra arrependimento é mais profunda do que a gente imagina. Quando o Novo Testamento fala a respeito de arrependimento, e essa é a mensagem de Jesus: arrependam-se. Não é essa a mensagem? Pode olhar. No início do Evangelho, essa é a mensagem. Jesus sai falando a mensagem. A mensagem é: arrependam-se. Arrependam-se é o seguinte: olha as coisas que você fez, pede perdão e começa de novo. Não. Olha o ser que você é e se permita ser transformado. Arrependimento, a palavra arrependimento não tem a ver com remorso pelas coisas que eu fiz. Um remorso pelas coisas que eu fiz tem muito a ver com o meu orgulho. Você falar assim: puxa, como é que eu dei bobeira desse jeito, né? Orgulho. O arrependimento da Bíblia é: que ser humano é esse, Cláudio, que teve coragem de fazer um negócio desse? O arrependimento na Bíblia é um arrependimento de quem você é e não daquilo que você fez. Entende? Esse é o ponto fundamental, é disso que Jesus está falando. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Se quiser tirar alguma coisa também, fique à vontade. Não, mas acrescentar mesmo, porque às vezes a gente precisa até lembrar disso, né? Que a gente esquece de ressaltar que eu venho sem saber exatamente se eu vou ou não compartilhar, né?
Então, quando a gente combina, mesmo combinando, olha, o Marlos falou comigo ontem, vai lá às 9, eu ainda venho sem saber, mas eu estou preparado com aquilo que Deus está no meu coração. E o que estava no meu coração tem tudo a ver com aquilo que a gente quer construir aqui hoje. E não concluir, mas começar essa construção. E eu queria começar com vocês sobre essa dificuldade dos dias de Jesus, que se reflete também nos dias atuais. Porque nos dias de Jesus nós tivemos um período ali de 400 anos antes de Jesus sem profetas. E o profeta era alguém que ajudava o espírito da lei. Então ficaram 400 anos legislando, dizendo o que a lei dizia, a partir da consciência de um povo, de uma parte, de um indivíduo, enfim. Então construiu-se muitas novas leis nesse período, porque o espírito da lei não estava sendo resguardado. Assim como a gente vê hoje. Hoje nós não temos um problema de justiça, nós temos um problema de direito. Porque a partir da ausência de profetas para conduzir o espírito da lei, muito tem sido dito sobre o que a lei quer dizer. E aí fica aberto para cada um pensar como que a lei quer dizer. E aí fica cada um ao seu bel critério. Cada um decide como ela vai dizer. E aí eu queria lembrar de um profeta específico que teve essa crise muito grande, que é Jonas. Então Jonas é convocado por Jesus para ir para Nínive. Nínive, Jonas sabe que é uma cidade que está fazendo mal, que é uma cidade que não deveria ser salva. Qual que é a crise de Jonas que faz ele não ir para Nínive? Porque ele conhece quem o pai dele é. Tanto que a crise dele na hora que ele conversa com Deus não, eu não fui porque eu sabia o que você ia fazer. Sabia que você ia perdoar. Eu sabia que você ia perdoar aquele povo. Que você é perdoador. Então a crise de Jonas não era ir para um povo mau. A crise dele era que o pai dele ia perdoar aquele povo mau. Tanto que Jonas vai lá, prega que 40 dias Deus vai matar aquele povo inteiro se arrepende, veste de saco até o rei. E o rei faz o quê? Agora estou sabendo quem é o pai, vou mudar toda a legislação daqui para baixo. E ele muda. E aquele povo é perdoado. Chega ao final, Deus faz um ensinamento para Jonas. Ele cria uma árvore que faz uma sombra, depois mata aquela árvore, simplesmente para dizer para Jonas, olha, se com aquela árvore que não tinha sentido nenhum, era uma mera árvore, você teve um sentimento com a morte dela, por que você não teve isso com aquele povo, com seus irmãos? Por que com aquele povo você estava com essa crise toda? Você precisou ficar 3 dias no ventre de uma baleia, para ver se você de um peixe grande, né? Para ver se você finalmente entendia o espírito. Isso ainda não compreendeu. E é engraçado porque esse Jonas está em nós, à medida que a gente começa a conhecer. Porque à medida que a gente conhece, a gente acha que o conhecimento vai fazer com que a gente obtenha aquilo que a gente deseja. E não que esse conhecimento vai provocar em nós a mudança que é esperada. Tanto que aí Paulo, que era entre nós aquele que poderia dizer assim, da lei eu cumpri tudo que poderia ser cumprido, mas eu não entendi o Espírito. Tanto que eu tenho um espinho na minha carne, que agora eu entendo que eu tenho, e que me impede agora, finalmente, de perceber que eu realmente não cumpro nada da lei. Então, entre nós, Paulo não tinha a menor dificuldade, perto das nossas dificuldades, de observar a lei e cumpri-la naquilo que eram as suas práticas. O que Paulo não tinha da lei? O espírito correto, que é aquilo que Jesus entrega para ele. E aí esse mesmo Paulo vai entregar algumas coisas que são crises atuais nossas, que lá em Romanos, quem puder acompanhar, no Romanos 2, versículo 12, vai ser só para a gente ilustrar o que a gente está compartilhando aqui hoje. Paulo vai dizer o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado.
porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. E aí tem um adendo. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Olha que sério que Paulo está escrevendo, principalmente na cultura que a gente tem hoje. Paulo está dizendo que aqueles que não conhecem a lei, que não sabem o que é a lei, mas que a praticam intuitivamente, lá no céu, Deus está olhando, está vendo. No dia da ira isso será contabilizado. Então o que Deus está vendo, esse cara não conhece a lei, esse cara não sabe o que a lei quer produzir no ser humano, mas ele é produzido intuitivamente. Esse cara vai ser contabilizado. E aí mais para frente, no capítulo 3, aí Paulo vai dizer, sabemos, capítulo 3, versículo 19, sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então Paulo aqui está dizendo o que para a gente? Qual que é o espírito da lei? O conhecimento do pecado. Então qual que era a dificuldade daquela mulher, a facilidade que aquela mulher tinha diante de Pedro, dela dever muito mais do que ele, do que Simão, exatamente porque ela tinha o conhecimento, ela tinha consciência de quem ela era e do que ela precisava ser revolvida por dentro para poder entregar o melhor de si. E Paulo vai trazer nesse capítulo 3 todo esse paralelo, trazendo para o judeu. Olha, muitas vezes você como judeu, você acha que você tem algo de especial ou algo diferente de si mesmo, dos outros, das outras tribos, dos outros povos. E aí ele vai fazendo todo esse paralelo entre os dois para dizer só o seguinte: olha, a única diferença que você tem dos outros é que a você foi confiado algo. Foi confiado a você ser a expressão da lei. E não a expressão da prática da lei, a expressão do espírito da lei. Qual que é o espírito da lei? Conhecer qual que é a nossa condição frente a Deus. E não tem outra condição frente a Deus senão a que nós estamos hoje e sempre. Nós fomos amados por Ele. Então conhecer a Deus é conhecer como que Ele nos amou. E Deus, sabendo da nossa incapacidade de compreender isso, Ele traz a lei para que a lei revele em nós o amor dEle. Então Jonas vai lá para entregar a Nínive o quê? Vai entregar a Nínive uma condenação? Ele vai entregar a Nínive o seu amor, tanto que essa era a crise de Jonas. Que eu sei que meu Pai é misericordioso, então aquele povo finalmente conhecerá o amor. Mas qual que é a palavra que Jonas entrega? Daqui 40 dias esse povo será dizimado. E aí aquele povo finalmente tem consciência de quem eles são. E de que Deus, aquele que criou todas as coisas, está vendo eles, está observando eles. E eu fico pensando, Cláudio, porque quando naquela época, se entregavam essas mensagens, era fácil o cara entender que era do seu interior. E fácil eu digo entre aspas, óbvio, porque quando a gente fala da interioridade até hoje é muito difícil, mas eu acredito que naquela época tinha uma maior facilidade, porque chegava alguém totalmente desconhecido,
não tinha Instagram, não tinha redes sociais, não tinha nada. Aquele cara chegava ali e dizia para aquele povo algo totalmente aleatório para aquilo que eles estão vivendo dentro da sua rotina, mas rapidamente eles observam que é da sua interioridade. E por quê? Porque não teria como eles saberem daquilo que eram as práticas externas. Jonas não estava lá. Ele tinha acabado de chegar lá. Então ele só poderia estar falando daquilo que era interno. Ele não poderia estar falando daquilo que era fora, porque ele não convivia com aquele povo. Então só tinha aquela mensagem como ser algo interno. Hoje talvez porque como todo mundo sabe o que todo mundo faz, como hoje é presente, a gente consegue se fazer presente não estando presente, parece que tudo que a gente fala, a gente está falando do que o outro faz. Como se nós soubéssemos. Como se nós soubéssemos de fato o que o outro faz e como o coração dele está. E é por isso que Paulo também deixa claro para a gente: olha, como vocês serão julgados, como vocês julgarão, é aquilo que estará julgando a vocês mesmos, porque você falará daquilo que o seu interior está cheio. E sem perceber, a gente parou de olhar para o nosso interior e começamos a olhar cada vez mais para o que os outros fazem, para o que nós fazemos, como a definição de quem nós somos. Isso é muito grave. Muito grave. E era o que eu tinha para acrescentar aí na nossa conversa. Eu finalizo aqui, aproveitando a sua fala, Rafa, do jeito que Jesus terminou esse capítulo aí. Ele diz assim, no final do capítulo: se vocês fizerem essas coisas, que recompensa vocês receberão? Ou, se você quiser, nas versões mais antigas, qual é o galardão de vocês? Pode parecer estranho, Jesus fala muito a respeito de recompensa. No próximo capítulo, aí no capítulo 6, ele vai falar a respeito de oração e recompensa, jejum e recompensa, esmola e recompensa. Só que em todos esses casos, Jesus vai falar a respeito de recompensa não no sentido de algo, mas a respeito de um ser. Isso é importante. Muita gente, já escutei isso demais: não, eu faço todas essas coisas que eu tenho que fazer porque a minha casa lá no céu vai ser melhor do que a sua. O meu galardão lá no céu é algo melhor do que o seu. Será mesmo que Jesus está falando de casa no céu quando ele fala de recompensa? Porque se é assim, não está muito diferente daqueles que pensam assim: não, eu vou fazer o que tem que ser feito e lá no céu eu vou ter muitas virgens me esperando, lindas lá. De novo, veja, são coisas. Jesus não está falando a respeito disso. A recompensa está no ser humano que se transforma. Ou melhor dizendo, no ser humano que teve a consciência expandida, no ser humano que se arrependeu, no ser humano que agora é outro. Porque esse ser humano que agora é outro, esse ser humano que agora perdoa porque é perdoador, esse ser humano que dá graças porque ele é grato, esse ser humano que ama porque ele se percebe constituído, feito de amor, é um outro ser humano. E aí esse ser humano aprende o sentido da vida e aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o ser humano que eu quero ser. Então não é o que eu faço, é quem é o ser humano que faz o que está fazendo. Entendem? Amém? Baixe sua cabeça um minutinho. Deus amado, assim como a água reflete o nosso rosto, o nosso coração reflete quem nós somos. Transforma o nosso interior, transforma o nosso coração, transforma a nossa interioridade, para que nós sejamos pessoas maduras, pessoas completas, pessoas que perdoam, pessoas que são gratas, pessoas que amam, simplesmente porque o Senhor é assim. E como nós somos teus filhos, nós também somos assim. Nós não fazemos coisas para sermos teus filhos, nós somos teus filhos e por isso praticamos as mesmas coisas que o Senhor pratica. Que o nosso ser seja transformado, que a nossa consciência seja expandida, que tudo em nós reflita aquilo que nós somos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma boa semana para todos vocês. Espero que vocês saiam animados e inspirados no ser e não no fazer.